Mais uma vez, eu gostaria de estender umas boas-vindas e uma boa noite para cada um de vocês, valentes que estão aqui na casa do Senhor Deus, apesar de o frio e de tudo que a chuva também. E eu espero que nesta noite vocês sejam abençoados tanto como eu, com relação à informação que vamos receber. Ser inteligente é uma coisa muito importante. Ser inteligente foi o maior propósito do Senhor Deus. Por isso que Adão foi criado à imagem dele e semelhança. Eu não sei qual que é a estrutura física do Senhor Deus. De Jesus nós sabemos e saberemos pelo resto da eternidade que continuará sendo humano, mas a essência do Senhor Deus Pai, eu não sei. Esse é um mistério, falou o apóstolo Paulo, e que nós ficaremos sabendo quando formos para o céu. Mas de uma coisa eu sim tenho certeza, que Deus é inteligente e que Ele nos dotou de inteligência. E isso está escrito na Bíblia, por isso vamos abrir nossas Bíblias. É no livro de 1 de Reis. É a história de Salomão. O grandioso da história de Salomão é que ele foi humilde o suficiente para poder pedir ao Senhor Deus que lhe desse o que ninguém tinha nesse momento ou na era de Salomão. E Deus lhe deu tanto que foi um dos mais sábios reis e pessoas nesta terra que existiram. Mas sabe, a triste história de Salomão é de que utilizou também essa sabedoria e inteligência para fazer o mal. E por isso que nesta noite eu quero lhe lembrar só uma frase que o Senhor Jesus falou. Depois que curava as pessoas, Ele dizia assim: vai e não peque mais, para que não venha outra coisa pior. Então, nesta noite, nós vamos pedir ao Senhor Deus que abra nossa mente, que nos dê sabedoria. E de aqui em diante que você se alimente com estes alimentos poderosos, para que seja inteligente para amar a Deus sobre todas as coisas e servir-lhe com a capacidade que Ele lhe tem dado e ser salvo para o reino do Senhor Deus. Para que saiba escolher entre o bem e o mal, para que escolha a vida eterna e não a morte eterna. Para isso que seja inteligente. 1 de Reis, capítulo número 3, a partir do verso número 7, diz assim. 1 de Reis, capítulo número 3, verso número 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E Teu servo está no meio de Teu povo que elegeste como grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A Teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar a este Teu tão grande povo? E o verso número 11, disse-lhe o Senhor Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti também não se levantará outro. E também até
o que a um pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Queres ser rico? Tem que ser inteligente. Mas inteligente para fazer o mal, e Deus lhe multiplicará seus bens. Vamos agora para o capítulo número 4 e o verso número 29. Inteligente para fazer o bem, remarca Gilcimar. 4, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã e Calcó, e Darda, filhos de Maó, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores botânicas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes, biologia. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Oxalá que você receba muitas pessoas na sua casa e que lhe fale acerca da importância de alimentar-se bem, de fazer exercício e de dormir cedo. Não perca a palestra da manhã. A palestra da manhã deixamos por último porque ela fala acerca dessas 3 coisas importantes para rejuvenescer e manter a longevidade. Quer ficar inteligente? Pode desligar as luzes. Eu encontrei esse título numa revista e eu a copiei. A revista é de saúde. Pois bem, veja como é que você fica inteligente. Dadinho. Muito bem. E foi isto que eu vi na capa. Fique mais inteligente e veja o que você tem que fazer. Deixar o cérebro bem afiado só depende de você. O segredo está em estimulá-lo com atividades intelectuais e físicas, além de algumas dicas na alimentação. Vamos ver então. Ler livros, jornais, revistas, etc. Leia, não assista a televisão. Para mim, a televisão, sim, Deus permitiu que fosse inventada, mas agora está sendo mal utilizada. O que a televisão faz em nós? Ela entrega uma informação já digerida. Você não precisa pensar mais. Se você assiste um filme, você já sabe o que vai acontecer, sim ou não. Se você assiste novelas, você já sabe o que vai acontecer. É um vício assistir televisão. Ficamos estúpidos quando assistimos televisão. E os filmes não só nos trazem emoções fortes, ficam gravadas em nós. Se pedissem numa palestra dos jovens, eu falo acerca das reações neurofisiológicas do cinema. Pois bem, contrário, desligando a televisão, e você lê livros, jornais, revistas, o que for, a leitura faz com que os neurônios trabalhem mais. Porque você tem sentidos, os 5 sentidos trabalhando. O tato, você está sustentando o livro. A visão, você está lendo. E se lê a voz alta, você está utilizando a língua e o ouvido ao mesmo tempo. Nós ficamos muito mais inteligentes, então.
navegar na internet, pesquisar por informação. Um estudo elaborado por cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, sugeriu que navegar pela web estimula centros do cérebro que controlam a tomada de decisões. Isso que me chamou a atenção. Me chamou muito a atenção, porque quando você pesquise, se não tem computador em casa, não precisa. Eu não gosto da internet, porque isso me força a ficar sentada num lugar por horas, e eu não gosto. Eu gosto de atividade física mais. Então, eu pego a informação, pesquiso sim quando eu tenho alguma coisa para comprovar, mas me ajuda então a poder desenvolver essa forma de tomar decisões e o raciocínio complexo, porque você está trabalhando com botões e também você está vendo informação, lendo para poder saber se você aceita, gosta, quer essa informação que está lendo, melhorando então as funções cerebrais. Mas eu já lhe disse, se não tem computador não importa, mas então pesquise nos livros, revistas e tudo, para que dessa forma faça mais ou menos isso. Escovar os dentes ou escrever com uma mão diferente ajuda a desenvolver adestramento de coordenação. E eu comecei a fazer isso. Mas eu já fazia isso, mas agora faço mais. Porque eu tive um acidente. Quando eu tinha 18 anos, eu tive um acidente de carro lá nos Estados Unidos. E uma Blazer, um carro desses grandes Chevrolet, e eu tinha um Chevette pequenininho. Aí era de madrugada e esse motorista, não sei o que aconteceu, eu só vi pelo retrovisor que vinha bem longe e de repente veio bem perto e daí eu não me lembro mais. Bateu atrás, me mandou então para o precipício e Deus salvou a minha vida e o cinto de segurança. E o carro caiu assim em pé e quebrou toda a parte de enfrente e eu quebrei a clavícula do lado direito, o joelho direito, que teve que ser reestruturado e a clavícula também. E por isso que eu fiquei paralisada do lado direito, e eu sou direita, e agora tinha que usar o lado esquerdo. E hoje eu vejo como eu sou ambidestra, mas foi uma necessidade. Antigamente você não precisa se quebrar, viu? Para ser inteligente. De aqui em diante você vai escovar os dentes, vai escrever, ainda que saia assim toda feiozinha, a letra, vamos começar a praticar isto, está bem? Ajuda a coordenação, especialmente se já está um pouquinho idoso. Os idosos já se vão por um lado. Então, quando você trabalha pelo outro lado, você então vai melhorar essa coordenação motora. Usar o relógio de pulso no outro braço. E veja por que interessante, me chamou a atenção. Usar o lado oposto do hemisfério já desenvolvendo ajuda na coordenação, orientação e concentração da memória. Está comprovado cientificamente. E por que razão? Porque nós estamos acostumados de fazer isto aqui. Então sua cabeça, ela vai olhar para o relógio em seu lado esquerdo. Mas quando, então o cérebro está acostumado a fazer isso. Mas quando você coloca no outro lado e fizer assim, então você vai recuperar a coordenação e orientação motora dos dois lados. E isso me chamou a atenção. Neurofisiologia se chama isto. Pois bem, próximo. Vestir as roupas de olhos fechados. Então, de aqui em diante, eu quero que você dê uma olhadinha assim a seu guarda-roupa e faça um teste. E aí você, olhando o seu guarda-roupa, vai tocar as texturas e de aí então vai a desligar as luzes, ou então cedo de manhã, não sei a que hora se levanta e vai tomar seu banho. Então aí você vai tocar e se lembrar que tipo de roupa é,
qual cor que tem, e você se vai vestir para que você aprenda isto. Por que razão? Porque isto modifica na estrutura do cérebro, como resultado o raciocínio fica mais rápido, mais inteligência, rápido para pensar. Nada de lerdeza cerebral. Bem, jogar videogame, jogos que necessitem de raciocínio, por exemplo, os de estratégia. Então não vamos ficar aí o dia inteiro jogando qualquer coisa, e se você não tem computador, como eu lhe disse, tempo, eu não faço isso, mas eu faço isto aqui. Eu faço especialmente quando viajo, estou no aeroporto, esperando pelo avião, onde estiver esperando, na minha bolsa, eu faço isto, ou leio também para não perder o tempo. As cruzadas são excelentíssimas. E também o xadrez, que nós não podemos jogar, mas o literário você pode. Compre nas bancas de jornal, vende já. Pense em como formar palavras, é grandioso. E assim vamos ficar mais inteligentes. O logo desafio, você vai ter que formar palavras. Então é muito importante, eu gostei muito dessa ideia. Próximo. De aí nós temos, claro, o exercício. Praticar atividades físicas. Antes, por isso copiei essa informação, antes acreditava-se que o órgão exigido em um exercício era o mais beneficiado. Não é verdade? Pensamos que os músculos iam ser beneficiados quando fazíamos exercício, os braços, as pernas, a circulação. Não é só isso, está comprovado. No entanto, descobriu-se que caminhar, nadar ou pedalar alteram o padrão de funcionamento das células cerebrais. Você não paga na academia para fazer isso. Bom, nadar talvez. Mas aí você tem a opção de caminhar e pedalar, bicicleta. Colaborando para a sinapse, oxigenação e a comunicação entre as células nervosas. Se lembra da célula nervosa de ontem? Pois bem, quando nós danificamos ela e destruímos ela não se recupera nunca mais. Estava fazendo um curso de psicologia cristã em São Paulo e eu não concordei com a informação que me deram ali. E as professoras colocaram um vídeo aí dizendo que hoje a ciência pode recuperar os neurônios. E eu não acredito nisso, porque eles não se podem recuperar, a menos que se tire das células tronco e coloque no cérebro tipo implante. Aí elas podem ajudar as que estão jovens, os neurônios, as células de neurônios, para se reproduzir. Mas isso não se faz, isso é muito caro para fazer. E aqui no Brasil não existe bem ainda desenvolvido esse programa. Então, por isso eu pensei, não, o que eu tenho que fazer é manter o pouco que ainda fica. Se você já tomou café, se comeu chocolate, se tomou chá verde, chá preto, tudo o que falamos ontem, álcool, se já usou drogas, especialmente as metanfetaminas, que seria o crack, eles fazem buracos adentro do cérebro e destroem os neurônios. Você precisa ainda mais praticar isto e comer os alimentos que vamos falar. A Universidade de Illinois, em América, comprovou numa pesquisa os efeitos positivos do exercício para a massa cinzenta do cérebro. Conforme nós vamos envelhecendo, a primeira coisa que se perde é a massa cinzenta, porque a massa branca, ela está depois da massa cinzenta. Então, as pessoas que têm Parkinson, o que perdem primeiro é a massa cinzenta e depois iria para a massa branca. E como na parte do córtex do cérebro nós temos o funcionamento dos 5 sentidos,
Depois vem a inteligência e a memória na massa cinzenta. Então, a chave desta palestra, desta noite, é manter a nossa massa cinzenta saudável, ou pouquinho que ficar, ainda manter. Ela, infelizmente, não se faz mais. Mas nós podemos manter ela saudável e ela vai corresponder conosco com qualquer esforço saudável que você fizer. Pessoas com problemas moderados de memória, que seguiram um programa diário de atividades físicas, vamos caminhar todos os dias. Todos os dias. No sábado, também o Espírito de Profecia aconselha que você vai dar uma caminhada para olhar e observar a natureza. Até nesse dia, Deus nos vai abençoar. Apresentarão melhora na função cognitiva. Cognitiva é pensamento, é inteligência, é espaço, é coordenação. É tudo de bom que nós precisamos. O exercício aumenta o fornecimento de sangue para o cérebro. Por isso que é renovada e restaurada toda essa área. Bem? E aquela endorfina, se lembra? Aquele neurotransmissor que nos dá a felicidade e bem-estar também, para despertar a hipófise e produzir endorfinas em quantidade adequada, você precisa fazer atividade aeróbica, nadar, caminhar, pedalar. Pelo menos 20 minutos. Anteriormente era 1 hora. E eu ainda estava no ano passado, em setembro, em um seminário de saúde da Universidade de Loma Linda. E um dos apresentadores, eles descobriram que com 10 minutos de exercício, você pode melhorar a sua vida. E isso eu não sabia. E descobriram eles cientificamente. Aqui está pedindo 20. Vale nadar, pedalar, caminhar. O ideal é totalizar 150 minutos desse tipo de atividade por semana, queridos. Então não me diga que não tem tempo para fazer exercício. Se quer ser inteligente, deve fazer exercício todos os dias, pelo menos 10 minutos ou 20 minutos e completar 150 minutos por semana. Exercício de raciocínio e lógica, aqueles quebra a cabeça. Então você vai quebrar a cabeça, mas de uma forma saudável, porque isso ajuda a poder exercitar o raciocínio e lógica. Jogo dos 7 erros fortalece a musculatura cerebral. Quando nós temos músculos fortes, eles irão trazer mais oxigênio para o crânio e por meio do sangue que entrará via artérias internamente do crânio, nós teremos um aumento de oxigênio que nos ajudará a ter mais raciocínio e lógica. Bem, estudar um novo idioma. Eu tenho um paciente de 89 anos, ricaço do Rio de Janeiro, dono de posadas e tudo, que sabe falar 5 idiomas. E é tão inteligente. E ele vai lá, só lhe falta, e eu falo assim, Senhor Nelson, só lhe falta ser adventista do 7º dia. E ele está agora interessando-se. A esposa era adventista, e eu espero, com a ajuda de Deus, que hoje estejam melhor. Ele vai todos os anos, no mês de janeiro, só para, ele disse assim, só para me reavaliar ao recanto de vida saudável. Estude um novo idioma. Não busque aquele mais difícil, mas o que se parece mais ao português ou espanhol, pode você estudar. Não precisa ir à escola, compre os vídeos, ouça como que fala e você comece, esforce-se, faça esse esforço, não fique aí sentado sem fazer nada. Decorar uma palavra por dia. Então eu desafio meus pacientes assim, especialmente aqueles que estão com Parkinson. Uma das terapias ocupacionais é de que eles têm que
não só aprender o espanhol, que eu tenho material, sino que ele vai gravar, vai decorar uma palavra em espanhol por dia, enquanto estiver lá. E eles começam a melhorar. Tinha um paciente com Parkinson, mas Parkinson bem forte, bem adiantado. Ele não se levantava mais, não caminhava mais, porque os tremores, a falta de coordenação era muito grande. Mas olha, ele começou a se recuperar, e claro que ficou 24 dias conosco, e ele foi capaz, amanhã você vai ver as fotos do recanto, de subir e descer o morro de frente. E o último teste que eu disse para ele que faríamos, seria ele ir de costas. E não é que ele passou. Ele passou o teste. E ele depois, muito feliz, ele disse, olha, irmã Eli, olha, me olha. E ele subia e descia rapidíssimo. É um milagre, é fantástico. Então existe esperança para isso. Claro que ele tomava medicamentos, que a levodopa e todos os dopa deles precisam, porque esses são neurotransmissores que os que têm Parkinson não têm, não fazem. Pois bem, o grandioso cérebro, quando ele está desafiado, e isto o que nos faz mais inteligentes, o desafio continuará fazendo o básico. No entanto, diante de tarefas inusitadas, é ativado por novos estímulos, estes responsáveis por melhorar o desempenho do órgão. Se você desafia o cérebro, ele reage 10 vezes mais. E sabe o que acontece aqui? Eu estava pensando com relação a Daniel. Quanta inteligência Daniel teve depois dos 10 dias? Depois dos 3 anos que foi treinado? 10 vezes mais. Porque ele foi desafiado a aprender uma língua nova, porque ele comeu diferente, porque ele fazia exercício, me imagino, porque ele estava perto do Senhor Deus. E o Senhor o exaltou a dar 10 vezes mais sabedoria e inteligência. Então, nós precisamos. Pensa que porque está com idade avançada você não tem mais chance? Não, senhores. Mesmo na terceira idade, ele é capaz, o cérebro, de formar novas conexões. Portanto, nunca é tarde para mantê-lo jovem. Nunca é tarde. E também o Dr. Ricardo Nitrini, neurologista do Hospital das Clínicas, disse: sabe-se que o envelhecimento diminui a atividade celular. Como consequência, o pensamento fica mais lento. Por isso que nós precisamos de manter ele ativo e alimentar-nos bem e dormir cedo. Pois bem, alimente-se bem. O alimento escolhido no prato interfere na performance do cérebro. Influi. Se toma café, Coca-Cola, Guaraná, Guaracampi, chocolate, chá verde, chá preto, chá mate, sim, vai acelerar a atividade do cérebro, só que quando elas se cansarem, morrem e nós ficamos sem, e isto então, essa performance não vai estar saudável. O ideal é manter um cardápio saudável. Algumas substâncias são mais eficientes do que as outras. Por isso, hoje à noite vamos ver e você vai anotar, porque você vai comer isto de aqui em diante. Elas trabalham na manutenção cognitiva do cérebro. Quando baixas, essas transformações na massa cinzenta aumentam as chances do famoso branco. Você tem brancos? Às vezes dá um branco. Eu só tenho brancos quando estou muito cansada. Quando assim trabalho tarde, quando tem emergências na clínica, eu devo ficar acordada para ver que o paciente esteja melhor. Então, como eu não estou acostumada mais a isto, a dormir, não me ligue depois das 9 horas da noite, porque não lhe atendo. Eu durmo 9 horas sagradamente. Aqui estou dormindo tarde, por causa que aqui termina tarde. Mas eu já falo para os pastores, me convida, vigílias não assisto mais, com perdão de vocês, não assisto.
E eu falo para os pastores lá, se me convida para uma vigília, me convida antes das 9 horas da noite e eu lhe falo do que o Senhor quiser. Ou então me convida, se a vigília for durante toda a noite, às 3 da manhã eu já estou ali para lhe dar o tema. Porque eu dormo sagradamente 9 horas e me acordo 4 horas da manhã. Então, se me quer ligar, me liga 4 horas da manhã, que eu lhe atendo. Bem, esses brancos não são nossos. Então, preste bem atenção às substâncias que nós devemos comer e comece a escrever. A colina é uma substância, é um nutriente, é um neurotransmissor que nós temos. Essa molécula encontrada em abundância, eu copiei tudo isso da mídia, está bem? Para que você veja como o Senhor Deus se lembrou dos adventistas do 7º dia que se estão preparando para ir ao céu e que preferivelmente não devem comer carne, ovos, leite e seus derivados. Pois bem, a colina, essa molécula encontrada em abundância na gema do ovo e é fartura na soja, ajuda a formar novas células cerebrais e a reparar aquelas danificadas pelos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce. A glicose é obtida através de alimentos ricos em carboidratos, como que é? Como cereais integrais e leguminosas. A soja é uma leguminosa, é um feijão. E a soja Deus a deixou com um alto índice de colina, só para nós sermos inteligentes. Leguminosas, frutas e verduras. Este nutriente é responsável também pela produção de energia para o corpo. Portanto, diminuí-lo drasticamente para seguir uma dieta não pode ser uma boa ideia. Não se submeta a dietas para perder peso sem carboidratos. Não pule refeições, porque quando a glicose abaixa, o cérebro ele entra em pânico, por dizer assim. Deus nos criou desta forma. O cérebro, apesar de fazer tudo o que você já viu, ele foi comandado pelo Senhor Deus para mantermos vivos. Então, enquanto a glicose estiver a um nível correto, ele funciona bem e ele está tranquilo e ele está só observando que tudo esteja bem. Mas quando nós pulamos refeições e a glicose começa a baixar, você não tem tempo de comer o desjejum. Se o desjejum é aquele pão com manteiga e Toddy e aquela coisa horrorosa que nós comemos, então o que acontece? Ele começa a ficar assim todo assustado e a glicose começa a baixar e sabe o que ele faz? Ele rapidamente se comanda as glândulas suprarrenais e ele disse assim: libere adrenalina imediatamente. Libere adrenalina porque ela está morrendo. Porque ela começou a perecer. Isso que ele não sabe que você está uma dieta horrorosa. Ele não sabe que você quer perder peso. Ele não sabe que você se levantou tarde e que não lhe deu tempo de comer. Ele não sabe que você não sente fome de manhã porque come aqueles tremendos pratos horrorosos de comida à noite. Ele não sabe disso. Ele fica espantado de ver que a glicose começou a baixar, porque Deus lhe disse a ele que ele nos tinha que manter vivos. Então, por isso que ele reage dessa forma, assustado de ver que nós estamos com a glicose baixa. Não faça isso com ele, não assuste ele dessa forma. Ele é bom, ele só faz seu trabalho que Deus lhe comandou. Vai comer um bom desjejum, um bom almoço e o jantar leve para que ele não dorme à noite. Amanhã você vai ver como é que ele se mantém acordado e o que ele faz à noite. Por isso não se submeta a dietas ridículas.
precisa de gorduras boas, como nós falamos no sábado à tarde. Gorduras, amanhã vai saber do que estamos feitos, a nossa biossíntese. Por isso que precisamos comer gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas e não saturadas. Por isso que Deus pensou que quando deixaria comer carne, ovos, leite e seus derivados, era temporariamente, porque essas gorduras não são boas para nós. Outra substância, a Universidade de Salk, nos Estados Unidos, revelou que a fisetina, desculpe que está escura essa letra, F-I-S-E, fisetina, é uma substância importantíssima encontrada no morango sem agrotóxico, no pêssego, na uva sem agrotóxico, kiwi, tomate sem agrotóxico, maçã, cebola, ela pode ser considerada fundamental. Isso me chamou a atenção. Fundamental para fortalecer a memória. Está perdendo a memória? Ajuda na produção de novos neurônios também. Fisetina. Vamos escolher comer destes alimentos preferivelmente. Se você tem problemas então com estes que estão cheios de agrotóxicos, então eu lhe dou só com as uvas, o suco de uva então que passa pelo processo de aquecimento, de fervura e tudo. Se fizeram dessas uvas com agrotóxico, ele terá menos quando passa a ser suco, está bem? Então pode tomar o suco, porque tem menos. Com o tomate, descobriram os americanos, estava lendo um artigo que eles fizeram na pesquisa, que o molho de tomate é melhor que o tomate. Porque com o molho de tomate, quando passa por todo esse processo de preparação, ele fica com mais concentração de licopeno. Se chama esse fitoquímico que combate o câncer, cura câncer e evita o câncer da próstata, nos homens especialmente. Outra, ômega 3. Ômega 3, abundante em peixes de água fria, como a sardinha, como o salmão, atum, anchova, arenque e a cavala. Mas o Senhor Deus se lembrou dos adventistas, né? E aí então deixou o óleo de linhaça. E meninas, também vocês, homens, mas as meninas especialmente, o óleo da linhaça dourada serve como uma reposição hormonal também. O óleo, não a linhaça. Ômega 3 é melhor em óleo e não em sementes. É mais concentrado. Então, age como um esquadrão de defesa no organismo e ainda preserva as células nervosas. Tome ômega 3. Todo mundo deveria de tomar ômega 3. Bem? De aí nós temos os famosos flavonoides, isso nós já sabemos. Presentes na uva, na ameixa, na amora, maçã, brócolis, o que é escuro. Selecione as frutas escuras, de cor escura. E selecione também as verduras e folhas escuras. Elas são riquíssimas em flavonoides. E o que ela faz? Regenera as células afetadas com o tempo. Rejuvenesce então os flavonoides. As vitaminas do complexo B, encontradas nos grãos integrais, não pode. Pão branco, macarrão branco, açúcar branco e arroz branco. Não pode. Eu falo que esse é o alimento dos egípcios. O nosso é integral, tudo integral. Não volte para o Egito, não. Deus nos quer dar
a comer leite e mel nesta terra, alimentos integrais. E se você me disse que está muito caro o arroz, eu então dou ainda umas dicas. Então você vai pegar, eu prefiro que coma integral, mas se não tiver dinheiro para comer o arroz, especialmente o macarrão, então você vai pegar o farelo de trigo e o germe de trigo. O farelo você o acrescenta ao macarrão cozinhando, porque é uma fibra insolúvel. Cozinhada ou crua é a mesma coisa, ela vai formar o bolo fecal. Agora, o germe você não pode cozinhar, nem queimar, nem torrar. Por isso aquele torrado eu não aceito. Cru. Então você vai acrescentar o germe após o arroz estar cozido e o macarrão também. Está bem? Como nós sabemos quanto mede bioquimicamente em cada colher, por isso que eu prefiro melhor o integral. Assim que nós vamos, mas se você não tiver dinheiro, faça isso. E o pão definitivamente vai ter que ser integral, não pode branco. As vitaminas do complexo B encontradas nos grãos integrais, leguminosas, grãos integrais, os melhores do Brasil: aveia, trigo, centeio, milho, os melhores, e arroz integral do Brasil. Faça um cardápio com esses nutrientes e esses alimentos. Não coma assim, correção. Hoje eu falei de angu, não foi? Na palestra de diabetes. E uma senhora que se atendeu hoje disse assim: Nelly, não se diz angu aqui em São Paulo, não. Se diz polenta. Então, eu não sei. Aí então eu disse, então polenta não. Nem aqueles flocões ou cuscuz de vez em quando para que se lembre de sua terra. Mas todos os dias não pode. Integral, grãos integrais. Quando já passa para polenta, para flocão, já foi processado. Está bem? Então, grãos integrais melhor, por favor. Especialmente se está doente, especialmente se não está inteligente. Pois bem, leite e derivados, como nós já sabemos que o leite de soja, como a soja é grandiosa em colina, nós vamos aproveitar então também o leite de soja. Favorecem a transmissão de informações entre os neurônios. Uns alimentos fazem, outros alimentos renovam, outros alimentos transformam, e outros alimentos, estes flavonoides, eles transmitem informação. Então, queridos, o Senhor Deus deixou tudo na dieta alimentos para que pudéssemos ter uma dieta saudável. E o mineral ferro não pode faltar. Por isso, quando me perguntam, Nelly, qual é a melhor carne para comer? Porque isso é o que os médicos vão falar, eu falo nenhuma. Se me pergunta qual é a pior, eu lhe falo que é a carne vermelha, ainda que tem muito ferro. E se me diz o frango, então eu lhe falo que o frango não tem ferro. Pode ter outras coisas, mas ferro não tem. E nós, eu já lhe disse, devemos correr atrás do ferro, porque o ferro faz sangue em nós. Se você tem anemia, precisa de ferro. Sim, haverá algumas deficiências de ferro, como a ferropriva, essa anemia você não pode, não absorve o ferro, mas tem solução para seu problema. Nos vegetais verde, escuro, no feijão, no grão de bico, nas nozes e nas castanhas. 10 amêndoas, até 10 amêndoas por dia você pode. Não pode 200. Não pode 2 quilos. 10, só 10 amêndoas. Le vou falar agora, eu não fiz aí, uma composição de 100 gramas de oleaginosas por dia. Se não aguenta comer todas elas em uma refeição, você pode dividir em as 3.
ou então nas duas. Muito bem, 10 amêndoas, 3 castanhas do Pará, 3 nozes, 1 colher de gergelim e 1 colher de girassol. Isso é suficiente para... E as castanhas de caju podem ser até 2 ou 3, não pode 100 gramas não, nem 1 quilo também não. Está bem? Isso é tudo o que você precisa. Por isso não me diga que são caras e por isso você não compra. Pare de ser mesquinho com sua saúde. Porque quando tenha que comprar aquele medicamento bem caro, aí você se vai lembrar de mim. Tá bem? Não pode. Muito liberal com alimentos poderosos. As castanhas, as nozes, grão de bico, feijão, é essencial no transporte da hemoglobina, o ferro, proteína que leva oxigênio às células cerebrais para metabolizar na glicose. É para isso que o ferro, Deus colocou o ferro para nos ajudar. Esse é o trabalho dele, mas quando nós pulamos refeições, nós nos sometemos a dietas, nós fazemos, temos esses alimentos, pão branco, pão, todo isso ruim, você não vai ter suficiente ferro. Opte para comer este tipo de alimentos, bem? É importante adicionar esses nutrientes às refeições diárias. Não me diga que hoje vai comer e daqui a 15 dias, quando tiver seu cheque, seu pagamento, esqueceu. Não, não. Estes nutrientes terão que estar diariamente nas nossas refeições. No entanto, uma alimentação equilibrada, unida à prática de exercícios, não me diga que se vai melhorar comendo bem, porque falta o exercício para que ajude a colocar os nutrientes no cérebro. E ainda mais, será mais eficiente para o cérebro. Alimentação e exercícios juntos. E isso eu gostei. E são eles que estão falando, não eu. Quanto mais excita o cérebro, melhor será a sua resposta para as tarefas do dia a dia. E não se esqueça, sua massa cinzenta se adapta a seu estilo de vida. Logo, deixá-la mais afiada só depende de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a pedir a Deus, como pediu Salomão. Eu não quero riquezas, eu quero sabedoria, Senhor Deus. E acima de todo, de escolher entre o bem e o mal e querer escolher a vida eterna. Que Deus nos abençoe.